Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre volume. Então, vem comigo! A primeira coisa que precisamos ter bem claro é que quando falamos de volume na matemática, não estamos nos referindo ao volume da TV, do rádio ou qualquer aparelho eletrônico. Estamos falando da capacidade que um recipiente tem ou quanto espaço um objeto ocupa no espaço tridimensional. O segundo ponto importante é saber que para representar o volume sólido, a gente utiliza as unidades métricas, o metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico e etc. Mas, para o volume líquido ou a capacidade de um objeto, utilizamos o litro e os seus múltiplos ou submúltiplos, sendo que o mais famoso deles é o ml. Nessa série de vídeos, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e também vamos aprender a calculá-los. Começando pelo cálculo de volume dos cubos e paralelepípedos. Essa figura aqui, é um cubo e existe uma fórmula para calcular o seu volume. Ela depende somente do tamanho da aresta desse cubo. Lembrando que as arestas são os segmentos que formam as figuras espaciais e que, no caso do cubo, elas são sempre todas iguais. A fórmula para calcular esse volume é V igual a A ao cubo, onde V é o volume e A é o tamanho da aresta. Nesse exemplo, as arestas medem 2 metros. Então, para calcular o volume, vamos substituir esse valor na fórmula. Ficamos então com 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, o volume do cubo, cuja aresta mede 2 metros, é 8 metros cúbicos. Não esqueçam da unidade de medida, hein? Olhem esse outro bloco aqui. Ele é um paralelepípedo, mas não é um cubo. Ele tem arestas de tamanhos diferentes. Nesse caso, utilizamos uma outra fórmula, que é a seguinte: volume é igual a largura vezes o comprimento vezes a profundidade. Nesse exemplo aqui, para calcular o volume desse paralelepípedo, vamos ficar com V é igual a 20 vezes 3 vezes 5, que é igual a 300. Como as medidas estão dadas em centímetros, então o volume desse bloco é 300 centímetros cúbicos. Muito cuidado na hora de resolver para ver se todas as medidas estão na mesma unidade, hein? Só podemos substituir os valores na fórmula se todos eles estiverem em centímetros, por exemplo, ou todos em milímetros, enfim, não importa a unidade de medida utilizada. Apenas prestem atenção para ver se estão todos iguais, senão o cálculo fica errado na hora de colocar na fórmula. Bom, e o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e bons estudos!